Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Johan Stredat, sejam bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema ainda mais bacana que o tema da semana passada, né? Hoje a gente vai falar sobre neurociência e espiritualidade, né? Eu vou esperar só uns minutinhos que as pessoas comecem a entrar para a gente ter um bate-papo bem legal. A ideia é que, obviamente, todos esses temas da desculpa, da Brain Speech sejam temas que estejam abertos, obviamente, a debate, a perguntas, a respostas, a inquietudes que possam, de alguma forma, ser respondidas ou, pelo menos, analisadas, tá? Então, eu vou esperar somente alguns minutinhos para as pessoas começarem a entrarem. E lembrando que hoje eu estou gravando pelo Instagram, né? Porém, este vídeo ele vai ficar, como sempre, gravado no meu canal de YouTube. Então, não se esqueçam de que se por alguma razão vocês não conseguirem assistir o vídeo completo, vocês sempre podem assistir ele no meu canal de YouTube. E se puderem, se subscrevam para que vocês consigam não somente assistir este vídeo, mas todos os vídeos que eu estou fazendo semanalmente, tá? Lembrando também que qual que é o intuito da Brain Speech? Passar temas e compartilhar conhecimentos, né? Assim como reflexões, experiências de vida que estão voltadas para todo o contexto do ser como tal, tá? Então, muito bem. Beleza. Gente, vamos começar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Uma questão que eu quero passar para vocês, que foi exatamente o mesmo que eu fiz na semana passada. No final do vídeo vai ter uma surpresa, né? Essa surpresa ela tem a ver com um desconto bem bacana, bem legal para aqueles que assistirem no vídeo e que desejem conhecer um pouquinho mais sobre vocês, passar por um processo de autoconhecimento. Então, só lembrando que a Brain Speech ela tem ferramentas que podem nos ajudar e podem ajudar vocês, né, a se autoconhecer melhor, né? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mental, físico, né? Eu falei espiritual em uma primeira instância, precisamente porque o tema de hoje está voltado para a questão da espiritualidade, né? Então, eu convido vocês a que assistam o vídeo até o final, até porque eu vou tentar fazer um pequeno exercício para cada um de vocês se conectarem um pouquinho com essa parte interior, com essa parte de espírito, beleza? Bom, uma questão, o tema como tal da espiritualidade, eu vou falar um pouquinho do tema como tal, mas tomando em consideração a minha visão pessoal, né, sobre o que eu entendo como espiritualidade, ok? Eu vou tomar como base uma frase que tem me impactado muito desde que eu comecei essa busca, vamos dizer assim, por o autodesenvolvimento espiritual. Em alguma parte eu li que nós somos almas em busca de uma experiência humana, tá? Então, partindo desse conceito, nós temos que tomar em consideração de que quando a gente fala de experiência humana, nós estamos vinculados a uma matéria, tá? Como seres humanos. E essa matéria, ela tem sido estudada por séculos, né? Com o que tem a ver com o corpo humano, com o que tem a ver com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e principalmente com esse parâmetro, vamos dizer assim, físico, né? Então, isso obviamente que cabe à ciência elucidar em termos de
como entender-nos como seres humanos, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista emocional e mental. Agora, e onde que entra aquela questão mais voltada para o espírito como tal, tá? Então, uma questão que também é importante, lembrem, partimos da base de sermos almas, né, em busca de uma experiência humana, tá? Agora, se eu tivesse que definir, na verdade eu tomo o exemplo da explicação da espiritualidade de um livro que eu já li faz um bom tempo, foi um livro escrito por Alfredo Assunção. Ele é o CEO e fundador da FESA. A FESA é uma empresa que faz recrutamento e coaching também para performance, enfim, mas principalmente ela trabalha com headhunter. Ele escreveu uma frase que é muito interessante. A ciência, ela tenta mostrar, sim, a lógica e a matemática do que é aquilo que nós chamamos de Deus, tá? Mas temos que ter uma coisa bem clara, gente. A gente não pode esperar que a ciência nos dê as respostas de todos os nossos questionamentos. Até porque o universo, o ser humano como tal, ele é extremamente complexo. Nós somos seres complexos. Porém, eu acredito que nós como seres humanos, em meio dessa complexidade, também somos perfeitos em nossa essência, né? E tanto é que, assim, se não fôssemos perfeitos, né, imaginem a complexidade do nosso cérebro. Quando a gente fala de neurociência, lembra que nós estamos falando de todo um contexto voltado para nosso sistema nervoso, o nosso cérebro e nossa medula. E olha que interessante que o cérebro ele está ligado a nosso processo mental, ou seja, a nossas formas de pensar. Está ligado a nossas emoções, aquilo que nós sentimos, né? E está ligado também a todo um contexto fisiológico, ou seja, como o cérebro ele controla nosso corpo. Então, vejam como um órgão ele é tão perfeito que com ele conseguimos fazer um monte de coisas, né? Agora, vamos tentar, de certa forma, elucidar todos esses contextos, né? Para tentar meio que entender um pouco, ou pelo menos ter uma outra visão desse lado espiritual. Onde que fica o espírito para nós? E como que esse espírito faz parte de nosso ser como um todo, volto e repito, do ponto de vista físico, emocional e mental, né? Então, uma questão que é importante entender também é o seguinte: a espiritualidade é algo que tem a ver ou está relacionada com quem? Principalmente com estados de consciência, ok? Quando a gente fala de consciência, nós estamos falando de diversos níveis de consciência, de estados não necessariamente de alerta, mas sim de como nós respondemos como seres, né, humanos, dotados de uma inteligência, dotados de pensamentos, de criatividade, e como respondemos ao mundo exterior, né? Então, em uma primeira instância, a espiritualidade vira para o lado da consciência. Agora, também tem muito a ver a espiritualidade com quem? Com a nossa realidade interior, né? E nós precisamos entender um pouco o que significa, né, essa questão de realidade interior. A realidade interior, ela tem muito a ver com as nossas experiências de vida, certo? E também com os nossos pensamentos, né? Esses pensamentos, quando a gente está falando de pensamentos, nós estamos falando de uma realidade, de certa forma, subjetiva. Por quê? Porque lembrem que em várias oportunidades, já em outras lives que eu tenho falado um pouco da questão da neurociência, a gente fala sobre memória objetiva e memória subjetiva, sim? A memória subjetiva é aquilo que está e que rege o nosso interior, o nosso universo mental interior.
E esse universo, ele é parte de todas as experiências que nós temos de nossa vida, gerando também que um processo, inclusive, criativo, né? Então, todo aquilo que nós captamos em nossos 5 sentidos e que é absorvido através de glândulas específicas no cérebro, como é o caso do hipocampo, né, que absorve todas as experiências para formar memórias de curto prazo, processá-las e distribuí-las no cérebro, convertendo elas em memórias de longo prazo. Esse processo cria também uma série de imagens. O nosso processo de pensamento, vamos dizer assim, ele está muito ligado com uma questão que não é somente voltada para o imaginário. Está voltado para o real. Mas o real, veja bem, vocês perguntaram o que é real. Aquilo que está lá fora, que vem da percepção do mundo exterior, ou será que a realidade tem muito mais a ver com aquilo que nós estamos criando em nosso processo mental? E de aí, obviamente, que parte também a questão do impulso de vida, né? Quando nós falamos de impulso de vida, estamos falando de certos contextos também energéticos, tá? E veja bem, volto e repito, a gente não pode esperar que a ciência nos dê uma explicação totalmente lógica para entender essa questão do espírito, né? Mas se a gente se conectar com a gente mesmo e a gente entende que nós somos feitos também de processos energéticos, até porque o nosso organismo ele está formado por certos contextos energéticos. Tanto é que nós falamos na neurociência de sinais vitais, né, e sinais tanto elétricas, que geram estímulos e geram impulsos, como também estímulos bioquímicos. Então, o nosso corpo ele está integrado por toda uma série, por uma química perfeita que nos faz seres, repito, seres em matéria, né, capazes de fazer e de executar muitas coisas. Então, já o verbo fazer, na minha concepção, é também sinônimo de espírito. A espiritualidade não se limita única e exclusivamente ao processo de pensar, ou ao processo de imaginar, né? Vocês perguntaram, mas Johan, por que a gente está falando de espírito e tentando relacionar isso com pensamento? Porque, gente, nós pensamos nessas questões espirituais com precisamente aquilo que temos gerado em nosso cérebro, entendeu? Em nosso processo mental e racional. Só que não podemos esquecer de que o pensamento que é gerado por experiências e por percepções, né, percepções sensoriais, vem acompanhadas também de quê? De emoções, tá? Então, nesse sentido, a gente tenta fazer uma relação entre aquilo que nós estamos processando e que entendemos bem como, bem seja uma energia, bem seja uma ideologia, e por que não as questões religiosas, tá? Obviamente, meu intuito não é discutir religião. Meu intuito nessa conversa é mais convidar vocês para uma reflexão de interiorização e de conexão com tudo aquilo que compõe o nosso ser, né? Óbvio que dentro de nosso ser temos um mecanismo que nos ajuda a entender a parte fisiológica, a parte racional e conectá-la com as nossas emoções, como nós sentimos, como nós reagimos e como nós operamos, às vezes, em questões que não são racionais. O espírito pode, de certa forma, também ser definido como algo que não é palpável, mas não quer dizer que não seja algo que nós não consigamos entender, né? Quando eu falo de conseguir entender o nosso espírito,
é mais uma questão de introjecção para uma possível viagem a um autoconhecimento. Tá? Muito bem. A gente tinha falado de que a espiritualidade tem a ver com consciência, certo? E quando nós falamos de consciência, a consciência vem de vários aspectos de nossa vida, né, de nossas experiências de vida. Então, despertar para uma consciência maior, despertar para um conhecimento maior, implica, né, termos uma visão clara sobre quais que são os nossos estados de consciência. Então, eu posso mencionar alguns desses estados, né, sobre os quais a gente pode, vamos dizer assim, estar alerta, né, e, de certa forma, involucrá-los, não, ou envolvê-los com a nossa forma de agir. Lembrem que eu mencionei um pouquinho atrás, né, o espírito ele está ligado com quem? Com a ação. O verbo fazer. Tudo o que acontece em nossa vida é produto de ações, né? Um exemplo bem claro é, por exemplo, nós não podemos dizer que somos felizes. Nós fazemos felicidade. Ou seja, nós tomamos ações específicas para estar em um estado de felicidade. Mas isso implica tomar ação, fazer. E o mesmo acontece com a consciência. Na consciência, nós vamos falar, obviamente, de como nós estamos conscientemente relacionados com o nosso meio e o local onde nós moramos, por exemplo. Que isso seria a consciência da nossa localização e nosso lugar no espaço terrestre, vamos dizer assim. Né? Um outro fator envolvido com a questão da consciência seria a consciência de nosso tempo. Né? E quando a gente está falando do tempo, não estamos falando literalmente das horas e dos segundos, mas do tempo que nós temos como seres humanos, né? E neste momento, não agora. Okay? Como é que nós lidamos conscientemente com o nosso corpo? Nós estamos conscientes dessa matéria, dessa carne, desse osso, e como essa carne e esse osso está refletindo o nosso ser, né? Uma outra questão, a consciência energética. Lembrem que falamos de questões de energia. Sinais elétricos, sinais bioquímicos produzem energia. E nós, como tal, vocês dirão, de repente o papo ele está sendo um pouco racional, mas eu volto e repito, como é que essa racionalização, como que o conteúdo racional de um ser nos faz, de certa forma, conectar-nos a nós mesmos para ter um autoconhecimento melhor que nos volte para o espírito. Né? Qual é a consciência que nós temos de nosso processo mental? Qual é a consciência que nós temos sensorial, de nossos 5 sentidos? Okay? E aí vem uma outra questão, né, que tem também muito a ver com o nosso estado de espírito. A gente presta atenção ao nosso pensamento, mas aquele pensamento que não é tão lógico, ou seja, será que nós prestamos atenção à nossa intuição? E aqui eu pergunto alguma outra coisa. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não tenho intuição. Né? Então, lembrem, nós como seres humanos, nós não temos intuição, nós fazemos a intuição. A gente desenvolve, tudo é aprendido, tudo é praticado. Né? Então, existe um processo pelo qual a gente entra em contato conosco e aprendemos a desenvolver técnicas que nos ajudem a aprimorar a nossa intuição. Essa intuição faz parte também, de certa forma, de todo um estado de espírito. Né? Repito, o estado de espírito que condiz com a nossa espiritualidade não tem nada a ver com questões religiosas. Tá? Obviamente que aqui eu coloco essa salvidade porque religião é uma questão. Né?
A espiritualidade, ela está muito mais voltada para uma questão nossa, que vem de dentro para fora, tá? E tem muito a ver também com aquela conexão que eu faço com meu próprio ser, não só como ser, minha conexão com o meu ser racional, mas também com o meu ser intuitivo, ok? E uma outra questão, qual é a consciência que eu tenho das minhas emoções? Né? Porque ao final de contas estamos falando de um ser como todo, ok? Então isso é bem importante. E qual é a consciência que nós temos de nós como eu, quem somos? A partir do momento em que a gente se pergunta quem que sou eu? Para que eu vim a este mundo? Qual que é o meu propósito de vida? Eu adquiro também uma consciência global, entendeu? E tudo isso somado é o que eu pessoalmente entendo como estados de espírito, né? Estados conscientes de espírito, né? Se a gente tiver que voltar a fazer uma relação entre aquilo que é o racional, o científico, para entender o ser humano, lembrem, almas buscando uma experiência humana. E o que é ser humano? Né? É um conjunto de emoções, sentimentos, estados físicos, movimento, interação com os outros, que nos levam, obviamente, a levar uma vida. Só que para levar essa vida também, estamos criados e dotados de quê? De um composto físico, que é o nosso corpo, né? Por que eu faço questão a isso? Porque eu acredito firmemente que o espírito, né, e estamos falando do espírito individual, de cada um de nós, uma questão muito pessoal, entendeu? Mas esse espírito que habita em nós, ele tem um lar. Por que não chamar esse lar de corpo humano? Então, lembrem da questão que eu falei da consciência física. Qual é o estado de consciência que eu tenho com o meu corpo? Como é que eu cuido do meu corpo, né? Se eu considero que esse corpo é o lar de aquele espírito, de aquilo que me move, de aquilo que me impulsiona para a vida, para fazer, para realizar, né? Para sonhar, ou seja, para gerar mecanismos de criatividade, né? Ou sonhar, colocá-los em um papel e fazê-los realidade. Tudo isso, até onde, não faz parte de nosso estado de espírito, né? Se a gente quiser entender, inclusive, como é que esse espírito é tão, vamos dizer assim, fisiologicamente perfeito, claro, a gente teria que estudar como é que funciona o nosso cérebro, né? Lembrem, falamos um pouco de experiências de vida. Essas experiências de vida que tem muito a ver com o segundo ponto que eu falei, né? Lembrem que a espiritualidade ela tem a ver com os nossos processos internos, a nossa realidade interna e a nossa consciência. A nossa realidade interna, ela é produto de quê? De tudo aquilo que temos vivenciado desde o momento que nascemos, eu diria que antes de nascermos, até o momento presente. Então, experiências que captamos sensorialmente, elas ficam registradas no cérebro e elas passam através de uma questão que é bem interessante, se vocês puderem estudar um pouco e entender, uma glândula que se chama o hipotálamo. O hipotálamo, ela é uma glândula que ela produz certo tipo de substâncias que são chamadas peptídeos. Esses peptídeos, eles são liberados através do sangue, né, a todo o nosso sistema fisiológico no corpo e esses peptídeos, eles são absorvidos ou são recebidos, vamos dizer assim, por todas as nossas células do corpo. Então, veja, se a gente
a gente conseguisse entender um pouco a magnificência, a perfeição de nosso corpo humano, não somente do nosso cérebro, mas também de cada uma das nossas células. Cada célula, ela é viva, ela tem uma inteligência, tem um núcleo, tem informações e tem capacidade de absorver esses peptídeos que eu mencionava, obviamente que carregam informação, né? Que tipo de informação estamos falando aqui? Principalmente, nós estamos falando, claro, que os peptídeos eles são sequências de aminoácidos e de proteínas. O nosso corpo humano ele é uma sequência bioquímica também, praticamente que podemos dizer que é uma farmácia. Só que essa farmácia ela reage conforme todas as nossas experiências de vida, e as experiências elas vêm acompanhadas de emoções. Então, parem para pensar o seguinte, vou tentar explicar de uma forma simples, da forma como eu entendo do ponto de vista científico. Os peptídeos, quando eles são captados pelas nossas células, elas absorvem, né, informações principalmente voltadas para emoções, né? Então, se criam, vamos dizer assim, químicos específicos em nosso corpo para cada tipo de emoção, tá? Então, os receptores, na verdade, em todas as células do nosso corpo, vão gerar reações diferentes, né? E isso é muito fácil de entender, por exemplo, quando nós estamos felizes, ou quando nós estamos tristes, ou quando nós estamos zangados. Cada uma dessas emoções geram um tipo de sentimento e ao mesmo tempo geram um comportamento fisiológico no nosso corpo. Então olha como todo está linkado, como o nosso ser ele está praticamente que interconectado entre todo um processo bioquímico, né, um processo energético, né, que nos constitui e nos forma, né, naquele contexto de ser humano, né? O contexto como tal de ser humano implica em reagirmos, não somente carne e osso, mas também como é que nós reagimos a quê? A esse tipo de emoções. E olha uma coisa interessante, eu gostaria que vocês, quando tivessem tempo, assistam um filme maravilhoso que se chama Quem Somos Nós. É um documentário que precisamente explica essa conexão que existe entre todo o processo científico do ser humano com relação ao contexto espiritual, ao estado de espírito, né? Então, existe uma interligação, obviamente, que gera energia em todo o nosso organismo. Só que um excesso de energia, olha aonde também nos pode levar. Então, emoções, quando nós falamos de emoções, que viram emoções, por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo, sei lá, depressivo, por exemplo. Obviamente que está passando também por certos mecanismos orgânicos, né, que são resultado também de emoções. Emoções que têm liberado peptídeos, né, através de todo o organismo, gerando certo tipo de emoções. Essas emoções, dentro de um processo de depressão, por exemplo, né, se tornam repetitivos. Lembrem que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de mostrar, de nos dizer o que é bom e o que é ruim. O cérebro como órgão. Quem faz isso é o nosso conhecimento adquirido através dos anos, através de nossas experiências de vida, através de nossos condicionamentos, de nossa educação, né? Mas o cérebro, o produto de como o mecanismo do funcionamento das nossas emoções, do nosso sistema motor, porém, de que nos leva à pulsão de vida, é algo que o cérebro ele não sabe identificar. Então, se eu falo em forma de pensamento, né, que eu não sou bom para alguma coisa, é isso que eu vou absorver, tanto mentalmente como fisiologicamente. E meu corpo vai reagir perante isso. Tá?
Hoje em dia existem estudos realizados, inclusive em diferentes tipos de escolas científicas, assim como em processos de ideologias que são até milenares. O próprio budismo, o hinduísmo, que é muito mais antigo do que o próprio budismo, ele já conhecia a questão energética e como a energia ela influenciava o nosso corpo. Corpo e energia juntos, né, estão também considerados como uma questão voltada para o nosso estado de espírito. Ok? Então, veja bem, isso não quer dizer em nenhuma hipótese que aquela pessoa que está em um processo de depressão não seja espiritual, né? Ao contrário, a pessoa ela está, na verdade, passando por um processo em que, lembra que falamos da questão da realidade exterior e realidade interior? O que é depressão? Óbvio, é uma doença, mas ela está muito voltada para a não aceitação da realidade que a pessoa está vivendo nesse momento. Então, muito provavelmente, essa realidade não condiz com aquilo que ela acredita ou com aquilo que faz parte da essência. Entendeu? Então, nesse sentido, a pessoa como ser entra em conflito. Ao entrar em conflito é porque está querendo ressignificar. Então, será que até certo ponto não é o próprio estado de espírito que está, né, ondulando, oscilando para quê? Para gerar novos paradigmas, para gerar novos contextos de vida, né? É legal pensar sobre essas questões, porque a gente não pode se limitar única e exclusivamente ao fato de que uma condição emocional e física não esteja envolvida com um estado de espírito, que nos leva à questão da espiritualidade, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive ao passar desse processo de... eu vou falar aqui, oi para WR Silva, tudo bem? Como você está? Que bom que você está por aqui. A gente está falando sobre neurociência e espiritualidade. Então, grande parte do material que eu já discuti, não se preocupa, porque obviamente que o vídeo vai ficar gravado, né? E também eu vou subir ele no YouTube. Então, eu acredito que você vai conseguir entender várias coisas. Deixa só voltar um pouquinho para trás, só para contextualizar o que eu tenho falado sobre a questão de a neurociência, ou seja, nosso estado como tal de sistema nervoso, ou seja, nosso cérebro, né? E como que o nosso cérebro se relaciona com a questão dos estados de espírito, ou seja, com a nossa espiritualidade, muito diferente de religião como tal, né? Então, partimos da base de que a espiritualidade tem muito a ver com estados de consciência. Então, a gente falou de alguns tipos de estados de consciência, o estado de consciência emocional, físico, mental, né? Como que esses estados de consciência fazem parte de nosso estado, e uma outra questão voltada para o espírito tem muito a ver com o quê? Com a nossa realidade interior, ou seja, com aquilo que nós criamos, né, em nossos processos mentais. Só que o processo mental, do ponto de vista racional, que a neurociência traz para o conhecimento, o entendimento do ser humano, tem muito a ver com o quê? Com o processo de pensamento, o processo cognitivo, aquilo que nós temos absorvido ao longo de nossa experiência de vida. Então, eu digo que o espírito, ele é o resultado de toda a nossa existência, né? De todo aquilo que nós aprendemos, né, como seres vivos, e que moldamos em nosso processo ou em nossa realidade. A gente, obviamente, que no ponto de vista psicológico, chama isso de uma realidade subjetiva, né? Objetivo é aquilo que está lá fora, a realidade que absorvemos através de nosso sistema sensorial. E a realidade subjetiva já passa a ser todo o contexto
criador, né, de as experiências que ficam registradas, né? E ficam registradas a partir de quê? De percepções captadas neurofisiologicamente por várias glândulas de nosso cérebro, como é o caso do hipocampo, né? Em conjunto, eu já tinha falado do hipotálamo. O hipotálamo ele está muito ligado a, vamos dizer assim, a glândula que emite peptídeos, e esses peptídeos eles vêm acompanhados de quê? De informações voltadas para as emoções, né? Uma questão que é interessante a gente se perguntar é o seguinte: como nós estamos falando de emoções que viram através desses peptídeos e chegam ao nosso corpo e impactam nosso organismo, imaginem quando as emoções elas geram certo tipo de pensamentos repetitivos. Todos esses pensamentos eles geram um bombardeio de peptídeos da mesma qualidade. Então, por exemplo, se eu vivo em um estado, meu estado de espírito, ele está voltado para uma contínua frustração, ou está voltado para uma contínua raiva, né? Que eu estou fazendo? Eu estou invadindo meu corpo com uma farmácia química de enzimas, de hormônios, de proteínas, né? Que carregam, né, informações voltadas para esse tipo de emoção. Ao longo do tempo, se isso acontece todos os dias, imagina como que meu organismo fica. Isso que a gente chama, do ponto de vista fisiológico, como psicossomática. Então, toda aquela emoção, ela está representada precisamente por quê? Por uma descarga hormonal que tem sim um impacto positivo, um impacto, claro, positivo no caso de ser emoções positivas, mas negativo no caso de ser emoções e sentimentos negativos, como seria o caso de raivas, ódios, enfim, questões que nós alimentamos. Então veja bem como o nosso estado espiritual tem muito a ver também com o quê? Com a forma como nós pensamos, né? Então, tudo isso passa a ser mais sentido quando nós entendemos um pouco sobre nós mesmos, como que nós maquinamos, né? E nós estamos falando do ponto de vista individual para depois se entender o ponto de vista coletivo, né? Então, aqui vem uma outra pergunta. Então, como é que a gente trabalha, né, a realidade interior? Como é que a gente muda os nossos pensamentos, né, para estar em um estado de espírito melhor, para estar em uma harmonia, em uma paz interior? Então, assim, a gente, claro, existem milhões de técnicas hoje em dia. Existe a meditação, existe técnicas de respiração que ajudam o cérebro a oxigenar, né, os nossos processos sinápticos, para que o cérebro ele consiga trabalhar de formas muito mais equilibradas, muito mais, vamos dizer assim, cíclicas em termos das nossas ondas cerebrais, né? E tudo isso ajuda no nosso processo de imaginação. Então aqui, o que acontece? O nosso estado de espírito, né, ele depende muito também de que tipo de alimento mental eu estou fornecendo com meu cérebro. Vocês estão entendendo? Eu sei que o contexto ele termina sendo um contexto extremamente amplo. Tem questões, às vezes, filosóficas, enfim, ou muito científicas, que daria para várias horas, né, de tentar entender, né? Mas, volto a repito, aqui o que a gente está tentando é precisamente entrar vamos dizer assim, em uma possível explicação para a gente ver a nossa espiritualidade de uma outra forma, não necessariamente de uma forma condicionada por fatores externos ou por experiências externas, e sim por aquilo que faz parte intrínseca de nós, né? E por isso que a importância de autoconhecermos fisicamente, autoconhecermos como é que nós pensamos, como é que nós
entendemos as nossas emoções, para aí sim entendermos o nosso estado de espírito, a nossa espiritualidade. Entendeu? Muito bem. Eu mencionei para vocês harmonia e paz interior. Né? Harmonia e paz interior, ela vem precisamente de quê? De criar, mudar paradigmas de pensamento que nos ajudem a criar novas formas de pensar. Essa nova forma de pensar nos vai tornar que co-criadores, né, de novas experiências. Novas experiências que muitas vezes a gente nem imagina da grandeza de coisas que nós podemos fazer. Entendeu? Vou te repetir, não vou entrar no contexto de mencionar questões em livros sagrados, como seria o caso da Bíblia, ou como seria o caso do Torá, enfim, porque cada um deles, claro, tem sua contextualização espiritual e religiosa, entendeu? Mas aqui, vou te repito, a ideia é oferecer para vocês e compartilhar com vocês uma outra forma de ver a nossa espiritualidade do ponto de vista do autoconhecimento, da nossa realidade interior, né? Então, quando a gente vira co-criador de nossa própria capacidade para ser humanos e estar conectados com o nosso eu interior, porém com o nosso eu supremo, para aí sim nos conectar com o coletivo, a gente muda nosso estado de espírito. Ok? Uma outra questão que eu queria falar para vocês é quando a gente se faz partícipe de nossa própria existência, quando a gente começa a olhar com mais carinho e com consciência como é que está nosso estado físico, como é que está nosso estado mental, como é que está o nosso processo emocional, ao entrar nessa harmonia, vamos dizer assim, que é nada mais do que fontes energéticas que nos fazem agir de formas muito mais leves, claro, a gente passa a ser co-criador de nossa própria vida, né? E ao sermos co-criadores, né, veja bem, ser co-criador significa enxergar o verdadeiro valor que nós temos como seres humanos. E ao enxergar esse valor, nós também enxergamos, de certa forma, um possível propósito de vida. E aí passamos a entender de forma muito profunda e muito pessoal para que nós, como seres humanos, viemos a este mundo. Lembrem da frase que eu coloquei lá no contexto. Partimos do contexto de que espiritualidade, né, ela está linkada a quê? A sermos almas em busca de uma experiência humana, né? Às vezes se contradiz um pouco, ou se tem um conceito um pouco errado de que somos seres humanos em busca de uma espiritualidade. Mas ao entrarmos em contato conosco mesmo, vamos chegar, pelo menos eu cheguei nessa conclusão, de que e eu me considero isso, uma alma, pode ser uma alma caída, um anjo caído, enfim, mas, porque eu não me considero santo, nem muito menos, mas que com as minhas experiências de vida, hoje, faço o que eu faço e gosto de fazer o que eu faço, como é precisamente falar e compartilhar todas estas questões com vocês. Por quê? Porque passei por esse processo e ainda passo por processos de autoconhecimento. Todos os dias, vamos dizer assim, me questiono e aprendo comigo mesmo, né? Mas para isso, obviamente, eu tenho tido que passar e superar obstáculos, né? Superar exigências que a própria vida, que o mundo exterior tem me imposto. E para isso eu tenho tido que olhar para mim mesmo, para conseguir entender meu conteúdo e como eu posso, Johan, contribuir com aquilo que está fora. E isso tem gerado esse propósito de vida. Então, a pergunta que sempre fica é: o estado de espírito, ele nos leva a
entender qual que é o nosso propósito como seres humanos. E ser humano significa também, de certa forma, aqui dentro do contexto do que seria a felicidade, é ter um propósito muito maior do que a gente entende como propósito de vida, que é ser felizes, obviamente, e amarmos os uns aos outros. Só que para amarmos os uns aos outros, a gente precisa se amar. E a gente precisa estar muito consciente. Rose, tudo bem? Como você está? Que legal. Você está quase no final da nossa live, mas não se preocupe, porque o vídeo, ele obviamente que vai ficar gravado, e seria muito legal que você conseguisse assistir ele, até pelas reflexões, os bate-papos, enfim, que a gente tem colocado, entendeu? Então, muito interessante que você esteja aqui conosco, né? Muito bem. Uma última questão, a gente falando da questão do propósito de vida, e a gente resume. Espiritualidade seria o quê? Seria o autoconhecimento físico, né? Voltado para um autoconhecimento mental, emocional, né? Que nos vai a levar precisamente àquela consciência do que a gente chama do despertar. Então, despertar para quê? Para termos consciência através de todos aqueles aspectos de consciência que nós já falamos anteriormente, certo? Qual é o nosso foco de consciência, qual é o nosso estado de consciência mental, nosso estado de consciência físico, nosso estado de consciência intuicional, desculpa, hoje meu portunhol está um pouco ruim, mas que nos levam precisamente a estar conectados conosco mesmo. E como produto de conexões conosco mesmo, quando a gente entra em contato com o nosso eu interior, a gente passa a um estado de espírito maior, que é aquele estado de conexão com o coletivo. Aí faz mais sentido falar de todos somos um, né? Então veja como o conhecimento do cérebro faz parte do nosso autoconhecimento, mas também faz parte de toda uma coletânea de almas em busca de uma experiência humana, para a gente entender o nosso ser humano como tal. Muito bem. Gente, eu vou convidar vocês, a Rose, que está aqui, eu gostaria que vocês, gente, fizessem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Eu gostaria que a gente conseguisse falar um pouquinho de aquilo que vocês têm captado. Rose, eu sei que você entrou faz alguns minutinhos, mas seria legal você compartilhar o que você acha, o que você pensa da espiritualidade versus ou como é que ela está relacionada com a ciência, né? Se você tem alguma dúvida ou tem algum comentário que queira compartilhar com a gente, seria ótimo, né? Então, fiquem à vontade, né? Podem escrever e a gente pode até... Deixa eu ver aqui. Bom, eu coloquei aqui a Rose em vivo, que ela está... Opa, boa noite, um prazer, tudo bem? Boa noite. Que legal, que legal. A conversa já acabando, né? Acabei de chegar. Mas relaxa, porque ainda temos 10 minutos, então eu acho legal quando as pessoas elas entram, elas participam, e não somente isso, só que elas pedem para fazer parte do live. Cris Lobo, boa noite, tudo bem? Ana, boa noite. Nossa Senhora, está entrando um monte de gente agora nos últimos 10 minutos, que legal. Me conta, o que você acha de toda essa questão de a ciência e a espiritualidade? Como que isso faz parte da tua vida? Bom, eu particularmente acho assim, nós, como seres humanos, corpo físico, não tem como você dissociar
Não. fisicamente, espiritualmente, o autoconhecimento, tanto mental como... Eu sou fisioterapeuta e... Que legal! Eu costumo muito lidar com os pacientes de uma maneira global. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando o paciente chega para mim, eu dou aulas de Pilates também, então eu costumo dizer o seguinte, não adianta eu querer mexer com a postura dele, se ele tem uma postura diante da vida que deixa ele muito cabisbaixo, então a forma como ele enfrenta os problemas vai refletir diretamente como ele age e corporalmente, o corpo fala muito. Total. E não tem como mudar, não tem como mudar isso se eu não me conheço, né? Então o autoconhecimento é constante. E hoje a gente tem várias técnicas, né? A ciência tem nos mostrado várias formas de buscar isso. Mas claro, né? É muito pessoal, né? E cada um busca de alguma maneira, né? Mas precisa querer mudar também. Muito obrigado. Isso que você, claro, lógico, isso que você acabou de falar é super importante. Faz um pouco de sentido, inclusive com algo que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. E é o seguinte, espiritualidade, claro, ela está ligada e está voltada para uma questão de estados de consciência. O nosso estado de consciência, ele vai depender, e aqui uma questão que eu volto a repetir novamente, não tem nada a ver com religião, né? E sim tem a ver com a forma como nós nos colocamos mediante a vida como seres humanos, né? Eu trouxe uma frase que para mim me impactou já vários anos atrás. Eu trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, mas eu veia que tinha algumas coisas que eu podia fazer a mais, né? E sempre fui uma pessoa que, de certa forma, procurei entender esse mundo espiritual. Só que eu comecei, vamos dizer assim, da mesma forma como todos nós como seres humanos começamos. Vamos dizer assim, com questões muito voltadas para a religião. E chegou uma hora em que eu me di conta que eu não estava conseguindo respostas lá. Na verdade, eu estava entrando em muito maiores estados de frustração que estavam afetando o meu estado de espírito, né? Por quê? Porque o espírito, e veja bem, o espírito não é aquela coisa estática. O espírito, ele é cíclico, ele entra em conflito, ele às vezes está com paz interior, às vezes está questionando, mas é todo parte de quê? De nosso processo mental. E o espírito, ele está ligado ao nosso cérebro precisamente por quê? Por processos cognitivos que a gente tem aprendido pela nossa educação, pela Nossa Senhora Lindinalva, quanto tempo, deixa eu assinar aqui. Então a gente está muito ligado a esse processo de quê? De tudo aquilo que são memórias e experiências de vida. Então eu resumo novamente. A nossa espiritualidade, ela tem a ver com estados de consciência e a nossa realidade interior. Mas a realidade interior é o produto de quê? De experiências de vida, né? E processos também de ressignificação, ou seja, veja como uma questão importante. O cérebro, ele é tão perfeito que ele tem a capacidade de gerar o que se chama neuroplasticidade, ou seja, a capacidade das células nervosas, ou seja, os nossos neurônios, gerar novas conexões neuronais. Então, a partir do momento em que eu mudo minha forma de pensar, eu estou gerando uma nova genética neuronal. E, ao mesmo tempo, eu estou construindo, né, outro tipo de células nervosas ou neurônios. Hoje em dia, inclusive, até estudos da própria neurociência têm descoberto, né, como certo tipo de processos dentro do que seria o estado de consciência muda no nosso cérebro, como é o caso da meditação. A meditação, ela expande o nosso córtex cerebral, ela expande os neurônios no hipocampo, né? Então veja como a meditação, que faz parte de uma técnica para
aprimorar o nosso estado de espírito, nos leva a uma espiritualidade maior. E aí, cada um começa a criar o seu próprio universo, e é aquilo que você acabou de falar, não? É muito pessoal. Espiritualidade não é um contexto voltado para o exterior, e sim para como cada um se vê, né, como ser humano nesta vida. Certo e errado também, né? Exatamente. Certo e errado, né? Existe o que é bom para mim, o que funciona para mim. E você tem que enxergar o outro e entender o que é bom para ele. Exatamente. E até porque, olha, uma questão interessante, né? O cérebro, lembrem o que eu falava anteriormente, o cérebro, ele não tem a capacidade, ele é um órgão, então ele não tem como julgar. Quem julga é o nosso processo mental. É aquilo que nós temos criado. Você mencionou, você é fisioterapeuta, não? Eu tenho uma bagagem psicanalítica, onde a gente aprende que o aparelho psíquico ele está conformado de quê? De um id, que são os nossos impulsos inatos, o ego, que é o nosso sistema de proteção com o mundo exterior, e aquele superego. O superego é algo que nós construímos em nosso processo cognitivo, que é o que a gente chama do juiz da consciência, entendeu? Então, esse juiz da consciência também está alinhado com o nosso estado de espírito. Então, veja bem, se eu crio, ao longo das minhas experiências de vida, um juiz extremamente rígido, perfeccionista, castigador, de que tudo é ruim, ou de que tudo é bom, né? É isso que o nosso cérebro vai absorver. Mas, ao mesmo tempo, isso vai ter uma consequência, seja positiva ou seja negativa, né? Sim. Então, nossa, muito legal. Gostei muito dessa interação. Nós temos 3 minutinhos, né? Eu queria convidar vocês, assim, na semana passada teve várias pessoas que entraram hoje por primeira vez, e hoje eu decidi continuar fazendo exatamente o mesmo que eu fiz a semana passada. Essa parte do nosso autoconhecimento, né, eu também trabalho muito o ser humano como um todo. Então eu tento trabalhar, eu tento não me limitar única e exclusivamente à parte emocional como tal, dentro da psicanálise, mas trabalho também na neurometria, que é todo o mapeamento do sistema nervoso. Para quê? Para enxergar como que processos, como é o caso da ansiedade e o estresse, geram impactos psicossomáticos em nosso organismo, tá? E de aí, obviamente, estabelecer certo tipo de treinamentos que podem ajudar a pessoa que faz esse processo a melhorar sua qualidade de vida de todos, vamos dizer, em todos os aspectos. Então, assim, eu quero fazer um convite para vocês bem interessante, né? Que as pessoas que estão assistindo a live, né, podem fazer essa avaliação comigo, com a neurometria, onde eu vou fazer o mapeamento do sistema nervoso, né? Então, tudo que eu preciso é que vocês passem, e isso está com um super desconto. Geralmente, pela avaliação, ela tem um custo de R$320, só que eu estou fazendo, para quem está assistindo a live, agora neste momento, eu estou dando 70% de desconto. E ainda assim, né? Ou seja, em vez de pagar 320, você vai pagar R$96 por toda uma avaliação que eu vou fazer do seu sistema nervoso. E ainda assim, eu vou te dar 10 minutos de relaxamento cerebral para você estabilizar as suas ondas cerebrais, né? E vou te dar também toda uma análise de predomínio de onda cerebral, tá? Então, tudo que vocês precisam é passar um WhatsApp, né? Para as pessoas que estão ao vivo, tome nota do meu número de WhatsApp, que é 9 DDD 11, obviamente, em São Paulo, 98971 2813, né? E coloquem seu nome, seu e-mail, seu telefone e coloquem na frase: eu quero fazer a minha avaliação DLO com 70% de desconto. E aí, o que acontece? Aí eu entro em contato com vocês,
marca um horário que seja o mais flexível, tanto para vocês como para mim, né? E a gente faz essa avaliação. Então, eu recomendo para vocês que façam, né, esse tipo de avaliação como vamos dizer assim, uma outra forma de vocês se enxergarem esse processo de autoconhecimento como um todo, beleza? Então, é isso aí. Gente, nossa, 12 espectadores, vocês não sabem quanto eu agradeço, sou muito grato por vocês terem participado, né? Então, novamente, gente, entrem se vocês puderem em contato, né? 70% de desconto na avaliação para quem quiser fazer essa avaliação, e a gente pode inclusive bater um papo sobre toda essa questão do estado de espírito, não? Para trabalhar essa parte do autoconhecimento. Eu estou deixando no vídeo que eu vou deixar no YouTube, está marcado e está colocado o meu número de WhatsApp, o telefone, né? Com as instruções. Então, é isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Espero que a live tenha sido esclarecedora. Volto, repito, é a minha percepção da espiritualidade com relação à ciência. Não existe certo ou errado, como foi mencionado. E eu espero ver vocês novamente. Tomara na próxima semana que a gente vai continuar todas as quartas-feiras, às 9 da noite, trazendo temas de interesse para a gente compartilhar conhecimento. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.